E aí, pessoal, vamos lá começar a aula de hoje, que vai abordar o tema corrosão. Nas aulas anteriores, nós estudamos os conceitos básicos de eletroquímica, que vão servir de base para a gente entender, de uma forma mais específica, sobre corrosão. Sendo assim, a gente começa falando sobre a definição de corrosão, certo? Então, por definição, a corrosão ela é a interação destrutiva, intencional ou não, de um material com o meio no qual está inserido, associado ou não a um processo físico e ou mecânico. Como assim? Gente, para ser considerado corrosão, é necessário que haja interação do material que está sofrendo degradação ou deterioração com o meio, e esse meio vai agir de forma química nesse material, vai mudar a composição dele, certo? Então, para ser considerado corrosão, é necessário que seja um fenômeno químico. Pode ser associado a um fenômeno mecânico ou físico, não tem problema. Mas tem que ter esse caráter químico, e a gente já viu a diferença entre transformação química e física, não é isso? Então, vamos dar um exemplo de corrosão, que a gente tem um processo químico associado a um processo mecânico. Quando a gente tem, por exemplo, uma corrosão que é acelerada por tensões causadas por uma carga muito grande em um material, ou então um processo físico mesmo, a corrosão que é acelerada pelo processo de erosão, que é simplesmente a remoção de massa do material. Não muda a composição química. Então, a erosão em si, por mais que seja um processo de degradação do material, não é considerada corrosão porque não muda a natureza, a identidade do material, certo? Já, por exemplo, a corrosão de um metal, a gente vai ver que é um dos materiais que a gente associa logo à corrosão, certo? Então, a gente já viu que isso é uma transformação química. Por quê? Porque antes eu tinha ferro metálico que reagiu com o meio e formou óxidos, hidróxidos de ferro. Então, eu mudei a natureza do material, a identidade do material. De acordo com Gentil, a corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, pela ação química ou eletroquímica no meio ambiente, aliado ou não a esforços mecânicos. Gente, o livro que tem como título Corrosão, do Vicente Gentil, é uma das grandes referências na área de corrosão. Então, mais uma vez, entra a importância de se entender que a corrosão é uma degradação de um material que pode ser metálico ou não, e essa degradação é por ação química. Então, vamos lá, corrosão de materiais não metálicos. A gente tem aqui alguns exemplos de materiais não metálicos que sofrem degradação por ação do meio, e essa degradação é uma transformação química. Um exemplo aqui eu tenho o concreto. O concreto ele sofre a ação dos agentes agressivos do meio, cloretos, sulfatos, próprio dióxido de carbono, penetra nos poros do concreto, isso a gente vai ver com bem mais detalhes depois, e promove a transformação química da composição do concreto, diminuindo a sua resistência mecânica, acaba também comprometendo diversas propriedades mecânicas do concreto. A madeira também não é tão comum, mas a madeira ela pode sofrer degradação devido à ação de agentes químicos. E os polímeros, a gente já estudou nas aulas anteriores a respeito dos polímeros. Os polímeros que são os plásticos, as borrachas, eles sofrem degradação química, e essa degradação química leva com o tempo ao que a gente chama de corrosão mesmo, né? Então, pronto, por mais que a gente escute, como eu disse, a gente escute mais essa associação da corrosão, a corrosão metálica, a gente tem que estar cientes, que essa corrosão ela tem um conceito muito mais amplo, certo?
Então eu coloquei alguns exemplos de corrosão, de processos corrosivos que acontecem, por exemplo, em metais, como é o mais comum, né? Então a gente vai falar bastante sobre corrosão em metais mais tarde. Então a gente vai dar foco aqui na parte de corrosão de cerâmicas, que a gente tem a dissolução química. Por exemplo, eu coloquei o exemplo do mármore, né? Sob a ação da chuva ácida. A chuva ácida, ela acaba degradando, por exemplo, estruturas de mármore, também esculturas, né, de mármore. Então seria uma dissolução química em meio ácido ou uma biodeterioração por ação como o nome já sugere, de agentes biológicos que vão, a gente mais tarde também vai falar desse tipo de corrosão, certo? Os polímeros, por outro lado, eles podem sofrer degradação físico-química por algum tipo de radiação oxidante, como por exemplo a radiação ultravioleta, ou a dissolução por solventes. Um exemplo claro, se você tem, por exemplo, um móvel que é de plástico e tem aquele aspecto brilhoso, resinoso, simplesmente uma tinta que tem um aspecto brilhoso. Então, quando você derrama um solvente, como por exemplo acetona, a gente vê que perde o brilho. Então, houve o processo de degradação por ação química, um processo químico aconteceu ali, tá certo? Então, a gente tem o exemplo da perda da elasticidade da borracha devido à oxidação por ozônio. O ozônio vai agir na composição da borracha e acaba degradando, fazendo com que haja alteração não só da sua composição química, mas como também das propriedades desse material. Então, vamos lá, continuando. Um dos grandes problemas da corrosão são os prejuízos causados pela corrosão, certo? Existem estudos que são um pouco antigos, são de 2002, mas esses estudos, eles revelaram que 1/5 da produção mundial de aço é destinado para repor perdas causadas pela corrosão. Se a gente falar, por exemplo, da indústria do petróleo, a gente tem setores relacionados à perfuração de formações rochosas para extração de petróleo. Então existe um grande cuidado com relação a isso, porque a gente tem situações extremas, por exemplo, uma plataforma de petróleo que é no meio do oceano. A gente vai ver que o meio influencia muito no processo de corrosão. E a atmosfera, o meio marítimo, é muito agressivo. Então, quando a gente fala da indústria do petróleo, a gente tem realmente investimentos pesados, às vezes para repor peças, senão para prevenir mesmo o processo de corrosão. Não só na indústria do petróleo, né? Às vezes em diversos setores industriais, por exemplo, a indústria de eletrodomésticos, de automóveis. Então, tem que ter essa preocupação também de materiais cada vez mais resistentes e protegidos contra a ação da corrosão, certo? Contra a ação corrosiva. Então, falando um pouco agora, não só na indústria, mas também na construção civil. Na construção civil, a gente sabe que também, muitas vezes, quando se faz a inspeção de uma estrutura, pode ser que tenha que se repor, né, tem que ser substituído alguma parte daquela estrutura metálica. Então, tudo isso envolve prejuízos, certo? Então, no Brasil, nesse estudo, o custo total anual da corrosão corresponde a 3% do PIB, enquanto que o custo de prevenção é em torno de 1,38% do PIB. Então, gente, sai muito mais barato prevenir o processo de corrosão do que você substituir a peça. Isso é óbvio, né? Por exemplo, se você tem na sua casa um portão de ferro, então, se você não pintar periodicamente, o que vai acontecer? Ele vai ficar totalmente exposto ao meio atmosférico e em pouco tempo ele começa a sofrer corrosão. É notável a formação do produto de corrosão, que a gente chama de ferrugem, certo? Com o tempo aquele material vai perdendo massa, então não deixa de ser um prejuízo,
Quando a gente está falando de estrutura, a parte estrutural dos componentes estruturais metálicos de uma armadura do concreto ou algo desse tipo, essa perda de massa pode levar a situações críticas, certo? Então, realmente, o processo de prevenção da corrosão não é só um fator econômico, mas também é um fator de segurança, quando a gente fala de elementos estruturais, tá certo? Então é isso, gente, levar em consideração que não são custos apenas econômicos. Os danos não só afetam a economia. A gente viu quando a gente estudou no segundo período os processos de obtenção de alguns materiais de construção. E um deles era o aço. A gente viu que para a produção do aço, o aço ele não é encontrado naturalmente na natureza, certo? O aço ele é produzido a partir de minérios. Esses minérios nada mais são do que formações rochosas que são extraídos, passam por um processo de britagem para depois ir para a indústria, né, de produção de aço. Então, a destruição das reservas minerais, a gente viu que para produzir cimento, para produzir o aço, para produzir diversos materiais metálicos, a gente tem uma longa cadeia produtiva e que ao longo de toda essa cadeia existem impactos ambientais profundos, né? Então, reduzir a demanda, reduzir a quantidade diminuir a produção de aço para substituição de peças a partir de uma cultura de prevenção vai ajudar a reduzir esses impactos, a minimizar esses impactos também. Fora o alto consumo energético. A gente viu, novamente voltando para o segundo período, a gente viu que para produzir esses materiais metálicos requer um consumo de energia muito alto, envolve um consumo de energia muito alto. Por quê? Porque ocorre a queima do minério em altos fornos a temperaturas que chegam a 1.400 graus Celsius, 1.500 graus Celsius. Então, realmente prevenir é bem melhor do que simplesmente repor perdas causadas pela corrosão. Então, eu falei um pouquinho aqui dos custos para vocês, certo? Dos impactos econômicos, ambientais e de segurança na sociedade. Também é relacionado a esse estudo que foi encomendado pelo Congresso americano, foi mais ou menos em 2000 e 2002, a data de publicação acredito ter sido 2002, e levou essa preocupação com relação aos altos custos relacionados à substituição ou à reposição de perdas causadas pela corrosão, certo? Então ficou claro nesses estudos que os custos relacionados a pessoas que realmente não fizeram o processo de prevenção eram muito maiores, certo? Falar um pouquinho aqui de meios corrosivos. A gente estava falando nos slides anteriores, né, que corrosão nada mais é do que uma interação do material com o meio. E o meio acaba degradando esse material. Então, de acordo com o Gentil, existem meios, né, específicos que vão provocar corrosão, sendo alguns mais agressivos e outros menos. Coloquei alguns desses exemplos citados por esse autor, que é a atmosfera, solos, águas naturais, água do mar e produtos químicos, onde ele ainda cita alimentos e solventes orgânicos, que eu acredito que pode se encaixar aqui claramente em produtos químicos, né? Então, a atmosfera. Na atmosfera, a gente tem o quê? A presença de umidade, tem a presença de sais em suspensão, né? Sim, se a gente parar para pensar, quantas partículas sólidas não estão suspensas? Quando a gente, por exemplo, tem uma obra em um prédio, sempre tem aquela rede de proteção, aquela tela de proteção para evitar que esses sólidos suspensos, né, acabem aumentando o grau de poluição ao redor daquela construção. Então, não é impossível a gente sim ter sais em suspensão.
Gases industriais, né? Por exemplo, uma indústria de papel, ela produz gases à base de enxofre que causam poluição grave ao redor, certo? Então, o enxofre, sim, gases de enxofre são, por exemplo, um dos motivos que a gente tem chuva ácida, certo? Uma das consequências desses gases poluentes são as chuvas ácidas, então eles têm sim um potencial agressivo. A poeira também. Se vocês pararem para perceber, existem, por exemplo, uma torneira. Se você pegar uma torneira de aço inox, você compra, mesmo que você compre de uma marca boa, o que acontece com o tempo? Ela acaba oxidando pouco, bem menos do que se não fosse de aço inox, mas ela oxida. Gente, a poeira é sim um agente agressivo forte, tá certo? Então, o eletrólito, que é o que a gente falou, né, nas aulas anteriores quando a gente estava estudando eletroquímica, o eletrólito ele é composto da água que condensa na superfície metálica, na presença de sais ou gases existentes no ambiente. Então a gente tem uma pilha perfeita, a gente tem a umidade do ar, a água se condensa, ou seja, a umidade, a água no estado de vapor acaba se tornando líquida na superfície do material. A gente tem um eletrólito rico em sais e, como mencionado, às vezes com gases poluentes. Os solos, né? Os solos, sim, se constituem um meio extremamente corrosivo. Professora, mas como assim? O solo, componentes estruturais, as fundações, por exemplo, podem acabar sofrendo a ação desses agentes agressivos do solo, tubulações, dutos condutores de água, de gases. Então, tudo isso, gente, todos esses materiais que eu mencionei aqui para vocês, eles muitas vezes ficam enterrados mesmo no solo. E no solo a gente tem a presença da umidade, assim como na atmosfera, às vezes em maior quantidade, porque fica lá retido. A gente tem sais minerais, bactérias. Então, a ação biológica também é um processo acelerador de corrosão. Por exemplo, a gente tem bactérias chamadas de ferrobactérias, que elas promovem o ataque do ferro do solo, ou do ferro de estruturas metálicas mesmo. Ela consome aquele ferro, oxida aquele ferro no seu processo biológico, no seu metabolismo normal, certo? Então, bactérias sim podem promover processo corrosivo. Inclusive, existe um estudo que foi feito há alguns semestres com a professora Ivelise. A professora Ivelise, ela trabalha nessa parte de solos, ela é professora da disciplina de solos, de barragem, e ela trabalha com inspeção de barragens mesmo. E ela percebia que tinha entupimento de drenos em barragem, né, e também de mantas de drenagem na barragem, de um material gelatinoso. E muitos engenheiros acreditavam que esse material gelatinoso se tratava do solo mesmo se depositando. Era como se fosse uma lama. Eu tenho um solo com uma quantidade razoável de água, só que era uma gelatina alaranjada. Então a gente fez um grupo de estudo, um projeto de extensão, e fizemos análise química desse material. Comparando com artigos científicos, a gente percebeu que era um produto das ferrobactérias mesmo. Essa mucilagem, esse material gelatinoso, era um subproduto do seu metabolismo. Então, causava entupimento, né? Assim, projetos que previam a duração dessa manta têxtil por 100 anos acabavam durando 30. Então, tudo isso gerava custos e prejuízo. Então, entender essa parte de corrosão é muito importante para evitar prejuízos desse tipo, né? Não só prejuízos econômicos. A gente tem que levar em consideração também que se o dreno está entupindo, se a gente tem um processo de entupimento progressivo, pode levar ao rompimento daquela barragem também.
E outra coisa, a gente sabe que tem solos ácidos e solos básicos, né? A gente via muito isso no ensino médio, de adicionar cal, por exemplo, ao solo para regular o pH, seja para plantio. Isso é muito comum ser feito em fundações de obras da engenharia civil, né? Regular o pH do solo para evitar esse processo de corrosão das estruturas metálicas das fundações. Então, o eletrólito, mais uma vez, é composto de água e de sais dissolvidos, sais em meio aquoso. A gente tem as águas naturais, que por mais que não sejam tão agressivas quanto a água do mar, tem sim presença de sais minerais, tem ácidos, bases, resíduos industriais, tem também matéria orgânica, bactérias, poluentes dos mais diversos possível, e tem também os gases dissolvidos. Então, quanto maior for a poluição desse recurso hídrico, dessa água natural, que chama popularmente água doce, quanto maior for o nível de poluição, maior o potencial corrosivo dessa água. A água do mar, como eu já falei para vocês, é um dos ambientes mais agressivos, né? Ela tem uma presença de uma grande quantidade de sais, isso é bem óbvio pra gente, né? Então, essa grande quantidade de sais torna a água do mar um potencial eletrólito. A gente vai ter a transferência de elétrons, né? Ocorrido bem mais facilmente. Então, além desses sais, a gente tem outros poluentes que estão presentes também nas águas naturais. Por exemplo, a gente tem matéria orgânica, a gente tem gases dissolvidos, então tudo isso vai promover a corrosão acelerada das estruturas metálicas, ou não apenas metálicas, né? A gente vai ver que o alto teor de cloreto da atmosfera próxima à água do mar acelera o processo corrosivo, por exemplo, do concreto. Produtos químicos. Os produtos químicos, sempre que estão em contato com a água ou com a umidade, pode provocar uma corrosão eletroquímica. Por exemplo, quando a gente tem efluentes industriais. Efluentes industriais. A gente tem ácidos, tem sais. Se a gente parar para pensar, a indústria têxtil é uma indústria que gera muito efluente. Processo de tingimento, processo de estamparia, todos esses processos industriais acabam gerando efluente rico em corantes, rico em sais, porque o processo de tingimento ocorre na presença de sais, eles colocam uma quantidade enorme de sal para ocorrer, né, o tingimento. Então, esses efluentes são ricos em produtos químicos, né, e esses produtos químicos têm esse potencial corrosivo altíssimo. Os alimentos, a gente tem embalagens metálicas, por exemplo, que tem que ter uma proteção contra a corrosão, porque os alimentos são ricos em sais, muitos têm conservantes à base de sais e por aí vai, a acidez às vezes é elevada. Então, esses produtos químicos presentes nos alimentos vão promover a corrosão, assim como também os solventes orgânicos. Então, a gente fala um pouco da agressividade do ar, atmosfera, né? Foi a primeira que a gente falou aqui. Então, a gente vai focar um pouquinho aqui na parte da atmosfera. Gente, existe uma norma da AMNT que classifica a agressividade da atmosfera de acordo com o ambiente. Então, a gente tem essa divisão entre rural, submersa, urbana, marinha, industrial e aquela que fica na orla marítima mesmo, quando a gente tem um respingo da maré, certo? Então, essa classificação levou a esse estudo da agressividade do ar em Fortaleza. Os pesquisadores da UFC, do curso de Engenharia Civil, eles fizeram esse trabalho junto com a Inovacom e Siduscom, que avaliou a agressividade do ar em Fortaleza. O que vocês podem ver aqui, que a gente tem, né, como aqui na legenda diz, uma malha de pontos em Fortaleza. Em diferentes pontos da cidade de Fortaleza, né, partindo aqui
da proximidade, da região mais próxima da orla marítima, né, da faixa litorânea, eles distribuíram em cada ponto desses essa vela de captação de cloreto. Então essa vela foi colocada, tentaram colocar assim circunstâncias mais próximas possível, né? Circunstâncias essas que seriam a altura, por exemplo, a exposição. Então eles distribuíram essas velas em diversas regiões da cidade e fizeram um comparativo. Eu indico a vocês, coloquei aqui o endereço no qual está disponível esse trabalho, para vocês depois darem uma lida, se vocês tiverem curiosidade. Esse trabalho mostrou que Fortaleza não se encaixa, certo? Nessa classificação em algumas regiões, nessa classificação que a gente acabou de ver aqui. Por quê? Porque Fortaleza tem algumas condições que favorecem a corrosão, tornando aquela região da Praia do Futuro uma das regiões que tem uma concentração média de cloretos maior do que muitas outras regiões, né, do mundo que tem alto potencial corrosivo, certo? Então, isso se dá por fatores como, por exemplo, a questão da maré, da força da maré. Tem também os ventos que vêm do leste, né, para o oeste. Então, aqui, essa região da Praia do Futuro acaba tendo uma quantidade de respingos muito maior, que alcançam uma distância realmente considerável. Tem a questão da amplitude térmica da cidade, elevada umidade, força dos ventos, tudo isso foi levado em consideração nesse estudo. Então, como eu disse, para vocês é um estudo bacana, realmente para quem tiver interesse, eu indico a leitura, é uma leitura bem legal. Pronto. Meios corrosivos, continuando falando um pouquinho aqui dos meios corrosivos. Quando a gente fala em metais, todo metal tem seu ponto fraco. Às vezes a gente pensa que o ouro, por exemplo, a prata, são metais bem mais resistentes porque eles têm uma estabilidade termodinâmica muito maior. Os outros metais, quando estão em contato com a atmosfera, eles ficam termodinamicamente instáveis e começa o processo de corrosão, se dá o início do processo de corrosão, a maioria dos metais, certo? Metais mais estáveis, apesar de serem, terem uma maior resistência à corrosão, tem também o seu ponto fraco, né? Que seria, no caso do aço inoxidável, é a presença do íon cloreto, certo? Coloquei até essa imagem aqui para vocês que mostra isso. A gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre camada passivadora, certo? Mas, enquanto a gente não sabe, é uma película que se forma no aço inox, muito parecida com a do alumínio, que a gente já falou, né, nas aulas anteriores. E o cloreto, quando ele se deposita na forma de, às vezes, gotícula com cloreto, como vamos levar em consideração o exemplo que a gente já estava falando, né, da água do mar, ele vai acabar se hiperconcentrando aqui na superfície do metal, acaba promovendo a despassivação do óxido de cromo, e aí a gente tem, né, o processo progressivo de dissolução do metal. No caso aqui seria o ferro. Então, o interessante é que essa corrosão é uma corrosão localizada, né? Ela não vai se espalhar como a do ferro, por exemplo, quando está exposto a um ambiente, né? É um ambiente normal, que tem uma corrosão mais uniforme sobre toda a sua superfície. Aqui não, é uma corrosão localizada que vai se aprofundando, né? Se estendendo para a parte mais interna da estrutura metálica, certo? Então, o ouro, por exemplo, o ouro, apesar de ser um metal extremamente resistente à corrosão, ele não resiste ao meio de ácido clorídrico com ácido nítrico, que a gente chama de água régia, enquanto que o titânio sofre corrosão quando exposto ao ácido fluorídrico, que é aquele ácido do Breaking Bad, né, que lá na primeira temporada. Então é isso, gente. Olha uma outra fonte de íons cloretos aí.
Quem tem carro sabe, né, que se você deixar os presentezinhos dos passarinhos muito tempo na superfície da película de tinta, com o tempo ela acaba degradando. Nessa película pode ficar fosca, dependendo da qualidade da tinta também. Tudo isso vai influenciar. Peças metálicas também, quando sofrem a ação de dejetos de animais dos mais variados tipos, eles também têm um processo acelerado de corrosão. Um exemplo foi um estudo de caso que foi realizado de peças de carro que iam do Japão para os Estados Unidos, né, em navios. Então começaram a surgir corrosões do tipo localizada nessas peças metálicas. Então o que foi que aconteceu? Acharam logo que era um ambiente marítimo, mas avaliaram e viram que essa não seria a fonte, porque eram às vezes peças específicas. E foi aí que se descobriu mais tarde que era a urina do gato. Os gatos, né, que estavam nos depósitos onde eram guardadas essas peças, acabavam urinando nas peças metálicas, e a gente tinha um alto teor de cloreto. A urina tem cloreto, né? Então ela acabava promovendo a corrosão acelerada dessas peças metálicas. Esse caso específico, eu acho ele bem interessante, porque mostra como é importante a gente entender as fontes, né, de corrosão. Quais são os fatores que aceleram o processo de corrosão. Isso ajuda no diagnóstico de possível causa do processo corrosivo, assim como também ajuda na prevenção. Então, classificação dos processos corrosivos, certo? Dependendo do tipo de ação do meio corrosivo sobre os materiais, eles podem ser classificados como corrosão eletroquímica, corrosão química e corrosão eletrolítica. Em alguns livros vocês vão ver que tem só corrosão eletroquímica e corrosão química, porque a corrosão eletrolítica é um tipo de corrosão eletroquímica, só que ela é bem específica. A gente vai ver que esse tipo de corrosão ocorre com passagem de corrente elétrica, certo? Mas para deixar bem claro aqui, a gente vai falar das três separadamente, tá bom? Corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica ela é caracterizada primeiro por ser um processo espontâneo. Ela ocorre espontaneamente e ela ocorre quando o metal está em contato com o eletrólito. Então, para isso, a gente precisa ter o quê? Necessariamente a presença de água. É conhecida como sendo uma corrosão que ocorre geralmente em meio aquoso, certo? Então, vão ocorrer, né, nessa interface entre o metal e o eletrólito as reações anódicas e catódicas, que, né, vem logo à mente que a gente estudou na parte introdutória de eletroquímica. Sim, gente, as corrosões do tipo eletroquímica são nada mais, nada menos do que pilhas, certo? Então, elas, como eu já disse, ocorrem na presença de água no estado líquido, na maioria das vezes em temperatura ambiente, então temperatura abaixo do ponto de orvalho. Ocorre com a formação de uma pilha de corrosão. Então, necessariamente, a gente tem a circulação, a gente tem essa transferência de elétrons da superfície metálica. Aquelas pilhas que nós estudamos, né, não necessariamente as pilhas, porque a gente viu que as pilhas voltaicas, as células voltaicas tinham características bem específicas, que tinham compartimentos individualizados para cada eletrodo, mas as pilhas não, não necessariamente, certo? Então, as pilhas, quando a gente tem um processo de corrosão de um metal, a gente tem, na verdade, a formação de uma pilha. A gente pode ter, por exemplo, dois metais diferentes em contato e tem a presença de umidade. Pronto, pilha perfeita, tá certo? Gente, um exemplo de uma corrosão eletroquímica é a mais comum, que vem logo à mente, que é a ferrugem. Quando a gente pensa em corrosão, a gente lembra logo da ferrugem, porque é a mais visível no nosso dia a dia, a mais comentada, a mais conhecida mesmo, certo?
Então, só para finalizar essa parte de características da corrosão eletroquímica, a gente tem que entender que se ela necessita de um eletrólito, precisa possuir água líquida, ela é também chamada de corrosão em meio aquoso, e elas vão reagir com elementos não metálicos presentes no meio, o oxigênio, o enxofre, né, dióxido de carbono e por aí vai, né, o cloreto também. Então vai produzir compostos semelhantes aos seus de origem. Como eu disse, olha, tem aqui essa imagem que acaba representando isso muito bem. Esse esqueminha aqui tem o seguinte: eu tenho um minério, né, que como a gente já falou, é extraído da natureza, passa por um processo metalúrgico onde eu tenho que usar uma grande quantidade de energia, a gente tem um alto gasto energético para ele se transformar no metal. Mas, gente, o processo espontâneo, na verdade, é a corrosão. A corrosão é a transformação do metal de volta no minério. Por que isso acontece? Gente, porque o minério tem ligações iônicas, geralmente são ligações iônicas, e são extremamente estáveis. Seriam, no caso, as cerâmicas, certo? Então, quando o metal tem um potencial de redução relativamente baixo, ele fica muito instável termodinamicamente, como eu já falei, em contato com o meio. E para atingir essa estabilidade, qual é a opção? Sair da ligação, entre aspas, né? Sair da ligação metálica e ir para a ligação iônica, que é mais estável, tá certo? Um tipo de corrosão eletroquímica é a corrosão galvânica, certo? Que ocorre especificamente quando a gente tem em contato dois metais diferentes e eles são expostos de alguma forma à condição condutora, que a gente viu que não é tão difícil. A própria umidade do ar, quando a temperatura diminui um pouco, essa umidade se liquefaz, né? E a gente tem a formação de uma fina película de água que é mais do que suficiente para compor um eletrólito, certo? Então, como existe a diferença de potencial entre esses metais, que a gente já viu isso, os metais eles têm potencial de redução própria, essa diferença de potencial serve como uma força eletromotriz que vai forçar a transferência de elétrons através dessa solução. Então, a gente tem aí a formação de um cátodo e de um ânodo, certo? O metal menos resistente começa a sofrer redução, começa a sofrer oxidação, então a gente tem o nosso polo negativo, e o metal mais resistente se torna, né, o eletrodo catódico, ele começa a sofrer redução, ou seja, a receber esses elétrons. Então, quanto maior for essa diferença, né, de potencial, mais fortemente, mais rapidamente vai ocorrer essa corrosão, esse processo de corrosão. E uma coisa interessante, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, porque a área, né, de contato vai influenciar nesse caso, tá certo? Quando a gente tem áreas relativas aos dois metais, a diferença de área relativa entre os dois metais vai influenciar no quão rápido esse processo de corrosão vai acontecer. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que se a área do metal anódico é muito menor do que a do material catódico, a gente vai ter um processo acelerado de corrosão. Então, se eu tenho uma torneira que está conectada à tubulação e as duas são metálicas, um exemplo, né? Sei que difícil a gente encontrar tubulação metálica no dia a dia, mas existe sim. Então, vamos supor que eu tenho uma tubulação e a torneira está conectada a ela. Então, gente, o ideal é que se o material de um desses dois componentes tiver um potencial de redução muito menor, então, interessante é que a gente colocasse uma peça maior, né, do ânodo, que sofresse corrosão mais lentamente, e além disso ela durasse mais tempo, e além disso ter essa diferença, né, essa
como é que eu posso dizer, a gente tem essa proporção de área favorecendo isso. Então, como eu disse nas aulas anteriores para vocês, a gente tem que ter muito cuidado com o material anódico, lembrando que ele precisa ser substituído, né, periodicamente, e que seria interessante colocar ele com um tamanho de peça maior, já para a gente ter uma folga, né, uma gordura para queimar mesmo. Falei um exemplo mais simples de uma torneira, mas na construção civil e em processos industriais vocês podem se deparar com casos desse tipo, certo? Principalmente porque em setores industriais é muito comum tubulações metálicas. Então, quais são algumas coisas que a gente tem que levar em conta na hora de combater ou minimizar a corrosão galvânica? Gente, um fator que eu já mencionei quando a gente estava vendo eletroquímica é escolher metais, combinar metais que tenham um potencial de redução mais próximo possível. Quanto maior for essa diferença de potencial, mais fortemente a corrosão vai ocorrer, mais rapidamente ela vai ocorrer, certo? Evitar o efeito de área, que a gente já falou, ou seja, não ter um ânodo muito pequeno com relação ao cátodo. Sempre que possível, isolar os metais diferentes, a gente vai já ver um exemplo disso. Aplicar revestimento com precaução, né? Sempre que possível também revestir, seja com um revestimento mais simples, como por exemplo tintas, ou um processo de galvanização mesmo do metal. Adicionar inibidores para atenuar a agressividade do meio. Muitas tintas têm esses inibidores de corrosão, certo? Tem muitos produtos químicos, né, no mercado que tem essa ação de inibir o processo corrosivo, mas naturalmente existem substâncias que têm propriedades anticorrosivas que funcionam como inibidores de corrosão. Seria o suco de laranja, suco de uva, por exemplo, eles têm essa propriedade de inibir a corrosão, mas é muito comum utilizar esses produtos mesmo industrializados. Evitar juntas rosqueadas para materiais muito afastados na série galvânica, porque quando a gente tem juntas rosqueadas, a área de superfície é muito maior. Gente, isso é cinética. Quanto maior a área de contato, perdão, a área de superfície não, né? Quanto maior a área de contato, maior a velocidade da reação, né? Mais acelerada será a reação. Então, projetar componentes anódicos que podem ser facilmente substituídos ou com espessura muito maior, como a gente já falou, né, no slide anterior. Como eu já disse, a ferrugem é o processo de corrosão mais conhecido no dia a dia de uma forma geral, certo? Então, eu coloquei um resumo das reações que ocorrem no processo de formação da ferrugem. Até coloquei a fonte aqui, que é esse artigo da Química Nova na Escola, que está disponível no Moodle para vocês, que vocês depois podem dar uma olhada para tentar entender melhor, certo? Mas lá fala muito bem dos tipos de corrosão, de como ocorre o processo de corrosão. Então, seria interessante que vocês lessem esse artigo. Então, ferrugem. Gente, olha, quando a gente tem um processo de oxidação do ferro, a gente tem correndo, certo? No ânodo, essa reação, o ferro sólido, o ferro metálico, começa a sofrer oxidação, indo a ferro 2+, perdendo 2 elétrons, enquanto que no cátodo, né, no polo positivo, a gente tem a redução do oxigênio formando OH-, certo? Então, essas duas semi-reações, elas são somadas. A gente viu que o potencial padrão de redução do ferro é menos 0,44, e esse aqui, se eu não estou enganada, é 1 ponto alguma coisa. Então, a diferença de potencial é muito alta. Isso daqui é o que? A gente tem simplesmente a atmosfera, gente. Olha, oxigênio e água, certo? Se eu não me engano, é 1,23. Então, as duas semi-reações, elas são somadas, gerando essa reação total, onde a gente tem o que? O hidróxido de ferro 2, certo?
Só que a gente tem duas situações. Esse hidróxido de ferro 2, ele pode se transformar em um óxido de ferro, que a gente chama, né, da magnetita, ou óxido de ferro 2. Vamos ver aqui. Quando a gente tem um baixo teor de oxigênio, a gente tem a formação dessa substância aqui, certo? Que ela é mais escura. Enquanto que se a gente tiver um teor de oxigênio elevado, se for em um ambiente aberto, a gente tem essa substância que tem uma cor mais alaranjada, tá certo? Que é o óxido de ferro 3 hidratado. E é por isso, pessoal, que às vezes a gente tem, né, o produto final de corrosão, uma ferrugem que a gente tem os compostos de uma coloração preta e de uma coloração alaranjada. Mas aí aqui tá, professora, e um pilar? Vamos imaginar um pilar que esteja mergulhado num rio, num reservatório de água. O que acontece com a estrutura metálica com o tempo? Gente, nesse pilar que está submerso em água, a gente tem um exemplo de baixo teor de oxigênio. A gente chama de corrosão negra. O que seria essa corrosão negra? Gente, como eu disse, né, nessas circunstâncias a gente tem uma falta de oxigênio, inclusive se essa estrutura metálica estiver revestida pelo concreto, certo? Porque a gente tem, como eu disse, um baixo teor de oxigênio dentro dos poros do concreto, como acontece quando há imersão de água, né? Então, pode originar, assim, um processo corrosivo extremamente dramático, mais do que o habitual, porque não só pelo aumento da velocidade no processo corrosivo acelerado, né, pela presença de água, mas também pela completa ausência de sinais exteriores de corrosão, certo? Nesse caso, forma-se esse composto escuro, né, de coloração preta. Então, como a ausência desse oxigênio livre dentro dos poros, a espécie resultante da dissolução do ácido na água é esse íon, né, do ferro 2+, ele vai permanecer em solução, não se forma a ferrugem como a gente conhece, a ferrugem que é aquele óxido expansivo, né, poroso. Então, acaba que você nem percebe que a reação ela está acontecendo, a reação de oxidação. Então, a gente tem um processo acelerado de corrosão acontecendo que não dá sinais de que está acontecendo, certo? Depois a gente vai falar com mais calma dessa corrosão negra, mostrando as reações químicas. Então, falando um pouquinho mais da ferrugem, eu coloquei esse esquema representativo para vocês, depois darem uma olhada. Hoje a gente tem, né, uma estruturazinha de ferro, uma barra de ferro, na presença de uma gota de água, certo? Então, eu coloquei para vocês conforme a legenda aqui, né? O ferro oxidado na região anódica do metal, ele começa a sofrer oxidação. Os elétrons da oxidação do ferro migram para a região que age como cátodo. Os elétrons, eles acabam migrando para cá. Ele é oxidado. A ferrugem, né, formam aqueles produtos que a gente viu de ferrugem, e o oxigênio é reduzido na região catódica, tá certo? Então, é simplesmente as reações que a gente viu num esquemazinho representativo. E aqui eu botei para vocês, né, a ferrugem para vocês verem, né, essa parte alaranjada e tem uma parte mais escura. Isso vai depender do teor de oxigênio disponível no momento da reação. Então, aqui diz, né, a intensidade do processo de corrosão é avaliada pela carga ou quantidade de íons que descarregam no cátodo ou pelo número de elétrons que migram do ânodo para o cátodo, sendo que a diferença de potencial será mais acentuada quanto mais distantes estiverem os metais na tabela de potenciais do eletrodo. Eu acho que isso já ficou muito claro para vocês, certo? Aquela tabela, ela vai ajudar muito na hora da prova a avaliar esse tipo de situação. Então, como eu disse para vocês, a grande dificuldade da NP3
é associar a teoria com a prática. A gente viu até na aula passada a parte teórica e agora a gente está vendo como essa teoria se aplica, né, em problemas práticos do nosso dia. Então, assim, a gente, ao longo das aulas, vai tentar fazer o máximo de exercício possível para ajudar a entender essa aplicação da teoria. Gente, o caso da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, ela é verdinha assim, por quê? A Estátua da Liberdade, historicamente falando, foi um presente da França, certo? Que tem uma certa rivalidade com a Inglaterra, aos Estados Unidos, comemoração à sua independência, certo? Então, a Estátua da Liberdade, na verdade, é uma estrutura metálica, ela tem uma estrutura, um esqueleto de ferro, e a parte externa, mais externa, é de cobre. Já viu que a diferença de potencial entre o cobre e o ferro é alta, né? Então, a parte interna a gente tem a armadura, a estrutura metálica de ferro forjado, certo? Diretamente em contato com essa estrutura de cobre. Então, o que foi que aconteceu? Ao longo dos anos, a região, né, tem uma atmosfera marinha e começou a ocorrer o processo acelerado de corrosão, porque a água da chuva começou a entrar na estrutura e a gente formou uma pilha perfeita, certo? E aí começou o processo de corrosão acontecendo, começou a formação do produto de corrosão, obviamente, e esse produto de corrosão a gente viu que ele é expansivo. Então, quando foi perceber, ele já estava numa situação bem crítica. Foi necessário fechar por bastante tempo o acesso de visitação a esse monumento, porque ele foi necessário fazer a troca de toda a armadura de ferro, certo? Então, nesse momento de substituição, foram colocados espaçadores de teflon para proteger o ferro, no caso, né, o que é o metal menos resistente à corrosão. Professora, mas por que fizeram isso, né? Botaram em contato direto dois metais que têm um potencial de redução tão distantes. Do cobre a gente viu que era mais 0,34, enquanto que o do ferro, né, ferro 2+, é menos 0,44. A gente tem um DDP bem significativo aí. Gente, naquela época não se tinha um conhecimento de eletroquímica que a gente tem, né, mais recentemente. Então, já se tinha uma ideia de que isso podia acontecer, mas era uma ideia apenas, né? Não se tinha os conceitos de eletroquímica que a gente tem hoje, não se entendia muito bem do assunto. Além disso, a gente falou dela ser verde, né? O que acontece? Por que a Estátua da Liberdade ela tem essa coloração se ela é de cobre? Acreditem, quando ela foi produzida, né, quando ela foi montada, ela tinha a cor típica do cobre, que é um castanho avermelhado. Com o tempo ela foi ficando esverdeada pela ação atmosférica mesmo. Essa tonalidade, né, esverdeada, na verdade, a reação de sulfetos com o cobre, que formam uma pátina esverdeada, que protege o metal, na verdade. É igual ao do alumínio. A gente, quando tem uma panela de alumínio, com o tempo ela vai ficando opaca. Não só a panela, né? As esquadrilhas de alumínio, ela perde o brilho. Esse brilho que se perde, na verdade, a gente está tendo a formação do óxido de alumínio. O produto de corrosão do cobre e do alumínio, na verdade, vão promover uma formação de uma película, e essa película protege a corrosão prolongada desse material, tá certo? Mas a gente vai ver isso de passivação nas aulas posteriores com bem mais calma, pode ficar tranquilo, existe toda uma teoria por trás disso. É só um exemplo que eu achei interessante trazer para vocês.
Gente, a gente viu até agora a corrosão eletroquímica, que é espontânea, que precisa de água para ocorrer e que ocorre em temperatura ambiente. Ok. E a corrosão química? A corrosão química, ela é conhecida como corrosão seca porque ela não precisa de água para ocorrer, certo? E é um ataque químico direto sobre o material. Não ocorre transferência de elétrons por meio de um eletrólito, tá certo? Olha o que a gente tem. Um exemplo. O ácido com o metal. Aqui nesse caso especificamente é a reação do cobre com o ácido nítrico. O ácido nítrico ele é um ácido oxidante, então ele consegue oxidar metais que a gente conhece como metais nobres, né? Metais que têm um potencial de redução mais elevado, tá certo? Então, pingou ácido no cobre, olha o que acontece, né? O negócio fica feio. Isso é uma corrosão química, eu estou forçando o cobre a oxidar na presença, né, desse ácido. Outro tipo de corrosão química é os polímeros, que ocorre com os polímeros. A corrosão química nos polímeros, gente, é o seguinte, coloquei esse exemplo da radiação ultravioleta. Quando a gente tem um objeto à base de um polímero que não tem tanta resistência, né, à radiação ultravioleta. Por exemplo, às vezes a resina das tintas mesmo, com o tempo elas não ficam foscas, opacas, tem que pintar de novo. Gente, porque a radiação, né, ultravioleta, os raios alfa, beta e gama, eles acabam oxidando as macromoléculas do polímero, ou seja, eles quebram mesmo essas moléculas, e quando isso acontece, a gente acaba alterando as propriedades físicas e químicas do polímero. Por isso que pode ser classificado como uma corrosão. É sim um processo químico, eu estou alterando, né, por meio da radiação, estou promovendo a degradação desse material, certo? Mudando a sua natureza, mudando a sua identidade, consequentemente mudando as propriedades do material, tá bom? Outro exemplo é do cloreto no concreto. Do cloreto, dos sulfatos, do dióxido de carbono mesmo, certo? Eles acabam penetrando nos poros do concreto e mudando a composição do concreto. É por isso que com o tempo cai o chaboque do concreto, né? Porque o concreto ele não é um material eterno, certo? Ele sofre sim a ação do meio, apesar de ter altíssima durabilidade, mas quanto mais agressiva for a atmosfera, quanto mais materiais, né, agentes químicos agressivos tiver, menor vai ser a durabilidade desse concreto. Por isso que a gente vai estudar formas de inspecionar o concreto e formas de prevenir esse processo de ataque de agentes químicos. O último exemplo que eu vou mostrar para vocês de corrosão química é usando a temperatura mesmo. Quando a gente tem um processo de oxidação do ferro sem presença alguma de água, simplesmente elevando a temperatura, certo? Então, a 1000 graus Celsius, eu tenho a formação do óxido de ferro 1. 600 graus Celsius, se eu tiver o ferro metálico na presença de oxigênio e eu levar a temperatura a 600 graus Celsius, eu tenho a formação desse outro óxido de ferro. Estou mudando a composição? Sim, estou mudando. Eu tenho só ferro aqui, agora eu tenho ferro ligado ao oxigênio. Então, eu alterei a identidade, a natureza do meu composto químico. Se aconteceu isso, eu tive uma transformação química e sim, é um processo de corrosão, certo? E aqui a gente tem a oxidação do ferro metálico na presença de oxigênio a 400 graus, formado nesse óxido de ferro, que a gente viu que esses dois aqui, condições normais, né, a gente tem a corrosão eletroquímica, a temperatura ambiente tem a corrosão eletroquímica, sendo necessária a presença de água. Aqui na oxidação do ferro, a altas temperaturas e sem a presença de água, a gente entende que é uma corrosão química. Ficou claro essa diferença? Um outro exemplo de corrosão química aqui, que era o último, mas tem mais esse. Em ambientes industriais, muito comum a gente ter sistemas de geração de vapor. Por exemplo, na indústria têxtil, tem sistema de geração de vapor, certo? E esse sistema de geração de vapor é muito comum ocorrer incrustações, que são... Por quê?
Nesse sistema de geração de vapor, ou caldeiras, como é mais comumente conhecido, a gente tem água, né, a elevadas temperaturas passando pelos dutos. Então, essa água, muitas vezes a gente tem uma água que não foi tratada previamente de uma forma adequada. E ela é o que a gente chama de água dura, água rica em magnésio e cálcio. Então, gente, aqui a gente tem a formação de uma rocha mesmo dentro da tubulação com o tempo. O cálcio, em maior parte e menor parte o magnésio, eles começam a se depositar na forma de carbonatos insolúveis e essa rocha dentro dessas tubulações começa a causar entupimento. Então pode acontecer acidentes graves, como não é uma coisa muito comum, certo? Há relatos sim de ambientes industriais ocorrem acidentes gravíssimos por explosão de caldeira, né? Aqui mesmo no Ceará. Então, professora, beleza, o que é que isso aqui tem a ver? O que é que incrustação em caldeira tem a ver com corrosão química? Tudo quando a gente fala do tratamento. Quando no momento de inspeção, percebe-se que está ocorrendo incrustação nos dutos, né, nas tubulações. O que se faz? Acidifica a água, adicionar ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai atacar o carbonato, que rapidinho fica solúvel e vai-se embora, tá certo? Então, isso é um ataque químico, é uma corrosão química, assim como a gente acabou de ver os outros exemplos, certo? E a eletrolítica, eu disse para vocês que a eletrolítica, ela é sim um processo eletroquímico também, mas o que tem de diferente nela é que ela se dá pela passagem de corrente elétrica externa, ou seja, ela não é espontânea. Enquanto a gente falou que o processo eletroquímico, que a corrosão eletroquímica ocorre espontaneamente, essa daqui não ocorre espontaneamente. Eu preciso de um agente externo, que no caso é a corrente elétrica. Então esse fenômeno é formado por corrente de fuga, como eu coloquei aqui para vocês, certo? Que é muito comum ocorrer esse tipo de situação em tubulações de petróleo, de água potável, cabos eletrônicos enterrados, tanques de posto de gasolina, tubulações que acabam tendo de alguma forma contato com corrente elétrica, corrente de fuga, né? É muito comum também quando a gente tem dormentes de... seria nem a dormente mesmo, é os trilhos do trem, né? Então, essas correntes, elas são devidas à deficiência de um isolamento ou aterramento eficiente, certo? Que estão fora das especificações técnicas e acabam gerando esses furos, certo? Nas instalações. Isso pode provocar, de certa forma, dependendo do conteúdo, né, do que está sendo transportado dentro dessas tubulações, pode causar acidentes, certo? E aí que a gente entra nas formas de corrosão. Corrosão, ela tem diferentes tipos, certo? Elas podem ser... Coloquei esses vários exemplos de tipos de corrosão pra gente dar uma olhada com calma depois. Não sei se vai dar tempo a gente ver de um por um, mas eu coloquei os principais para a aula de hoje, certo? Então, gente, de acordo com o Gentil, como eu disse, uma grande referência nessa área de corrosão. O processo de corrosão pode acontecer de diferentes maneiras. Ele não é um processo, né, que imutável, vai depender das condições, do material, do meio, tudo isso vai influenciar na forma como a corrosão vai acontecer, forma que a gente vai ter o processo corrosivo incidindo sobre aquele material. Então, as formas ou tipos de corrosão podem ser apresentados considerando-se a aparência ou forma de ataque e as diferenças, causas de corrosão, assim como também os seus mecanismos, tá certo? Então, todos esses fatores vão ser considerados, né? Qual a aparência da corrosão? Ela é angulosa ou ela é só superficial? Como foi que ocorreu esse ataque? Foi por cloretos? Foi pela presença de ácido? Ou foi simplesmente em meio atmosférico, né, que causou essa corrosão? E qual foi o mecanismo? Então, de acordo com isso, Gentil fez essa classificação, né, que, como ele mesmo disse no seu livro, a caracterização da forma de corrosão
serve como um auxílio para esclarecer o mecanismo e a aplicação de medidas adequadas de proteção. Ou seja, de acordo com o tipo de corrosão, você tem uma ideia do que causou aquela corrosão. Isso vai ajudar no mecanismo de solução do problema, assim como também de como prevenir que ele ocorra novamente, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Uniforme por placas, alveolar, pontiforme, seria a corrosão por pitch, né? Que é bastante conhecida, a intergranular, a intragranular, a gente tem a filiforme por esfoliação grafítica, desificação, polamento por hidrogênio e a corrosão em torno do cordão de solda, tá certo? Vamos ver a primeira aqui. Nesse tipo de corrosão, a gente tem, como o nome já diz, uma corrosão uniforme, homogênea, que se estende sobre toda a superfície do material, fazendo que ele perca a massa, né? Ou seja, ele comece a sofrer dissolução, oxidação ao longo de toda a sua extensão. É conhecida como corrosão generalizada, mas em alguns casos a gente tem também corrosão do tipo generalizado, né? Essa terminologia ela não deve ser usada só para corrosão uniforme, porque a gente pode ter corrosão generalizada por pitch, pode ter corrosão generalizada alveolar, então não é uma denominação tão correta. Então é isso, a característica é justamente essa de uma corrosão que se estende por todo o material. Corrosão por placa. Nessa corrosão, ela se localiza em regiões das superfícies metálicas e não em toda a sua extensão. Então, a gente pode perceber aqui que nesse tipo de corrosão, a gente tem a formação dessas placas mais aprofundadas, como se tivesse corrido mais fortemente a corrosão nos locais que estão mais profundos, certo? A corrosão alveolar forma como se fossem alvéolos, certo? Essa corrosão, ela se processa na superfície metálica, formando esses sulcos ou escavações. Você vê que uma característica desse tipo de corrosão tem que tomar cuidado para não confundir ela com o pitch, corrosão por pitch, tá certo? Ela tem um fundo arredondadinho e a profundidade dela é menor do que o diâmetro. O diâmetro dela aqui, grandinho, e ela não se aprofunda tanto. É como se ela ficasse mais na parte superficial. Chegamos na polêmica, né? Que é a corrosão por pitch ou corrosão por pontiforme. Gente, olha, esse tipo de corrosão, ela vai ocorrer em regiões localizadas, certo? E essas áreas localizadas na superfície metálica começam a sofrer corrosão, formando uma cavidade que vão apresentar fundo e forma angulosa. Ou seja, diferente dos alvéolos, para a gente não confundir, a gente tem o diâmetro dela aqui, mas ela tem a profundidade muito maior do que o diâmetro, ela sai realmente adentrando no material, certo? Então, essas três formas de corrosão que a gente acabou de ver, elas não podem ser consideradas da maneira como foram apresentadas, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que quando a gente tem a corrosão desse tipo, né, pontiforme, ela é uma corrosão também, como eu falei, né, da corrosão negra, mas essa é uma corrosão bem dramática, porque ela pode gerar problemas realmente catastróficos, certo? Ela causa, como eu coloquei aqui para vocês, ela causa perfuração de equipamentos com apenas uma pequena quantidade de perda percentual. Então imagina aí, você tem uma tubulação. Pitch geralmente acontece na região mais escondida, atrás de alguma coisa, aquela parte da tubulação que ninguém está vendo. E você não tem perda de material exagerada, é só naquele pontinho
que você não fica vendo, de repente ela atravessa a parede da tubulação, você pode ter vazamento gerando gerando acidente, né? Causando acidentes graves. Desculpa, deu um probleminha aqui, eu esqueci de ajeitar, tá certo? Porque eu transferi de um slide para outro, meu slide é antigo. Então, geralmente ela é difícil de detectar pelas suas pequenas dimensões e porque os pits, eles são frequentemente escondidos por produtos de corrosão. Então, assim, também tem isso. A gente tem o produto de corrosão sendo formado aqui e acaba como se estivesse tampando o buraquinho formado pelo pit. Só, gente, que o material de corrosão, o produto de corrosão formado, não tem a resistência do material original. Então, com uma simples pressão, a gente tem o vazamento do material, certo? Então, geralmente são provocados pela presença de cloretos ou então outros agentes tão agressivos quanto os cloretos. Interessante vocês perceberem que quando a gente está falando de agente agressivo, a gente está sempre falando dos íons cloreto, né? Pois é, os íons cloretos, quando a gente fala de corrosão, eles são sim, certo? Um dos agentes corrosivos mais danosos, certo? Por isso que a água do mar, ela é tão fortemente corrosiva, é um meio tão agressivo, pela presença da grande quantidade de cloretos na sua composição. Pronto, eu coloquei aqui corrosão por pit no aço inox. Isso para vocês que o aço inox, né, ele tem um elevado potencial, não se oxida tão facilmente. O potencial de redução do aço inox é 1,66 volts, se eu não estou enganada. Então, gente, é bastante alto, mais alto do que o cobre. Então, quando a gente tem uma deposição de cloreto na superfície do aço inox, a gente tem essa formação do pit, né, da corrosão do tipo pit. Coloquei para vocês essa imagem que é de um boletim técnico da Escola Politécnica da USP, certo? Então, a gente tem aqui o concreto, certo? E a estrutura metálica dentro do concreto, né? Revestida pelo concreto, então ela está protegida. A gente sabe que o concreto, ele vai proteger o aço, né? Toda a armadura estrutural da corrosão. Uma das funções dele ali é proteger o aço. Então, a gente tem aqui a atmosfera, e essa atmosfera é rica em oxigênio, água e cloreto. O concreto é um material extremamente poroso. Então, nessas espécies químicas, elas começam a penetrar por esses poros, se inserindo realmente no interior do concreto, começa a reagir mesmo com o concreto, certo? Mas a gente está focando na parte metálica ainda, a gente vai falar depois dos processos de ataque de cloreto, carbonatação, concreto, a gente vai falar disso depois. Então, eu quero que vocês entendam que esse íon cloreto vai começar a reagir com o metal, com o ferro, formando cloreto de ferro. E aí que tá, o cloreto, os íons cloretos, todos os sais de cloreto, ou seja, quando o cloreto se liga a outras substâncias, na maioria das vezes, né, quando a gente tem sais, ou seja, ele vai se ligar a metais, ele vai formar sais extremamente solúveis. Então, sais de cloreto são muito solúveis. Então, pronto, basta um pouquinho de umidade para ele começar a se dissolver, e onde a gente tinha lá nosso aço estrutural, ele tá simplesmente indo todo embora, né? Então, é isso mais ou menos que acontece. A gente tem aqui o filme de passivação, que é essa interface do concreto com o aço, no caso o aço carbono, né? Botei aqui, beleza, falei do aço inox aqui, mas aqui a gente geralmente, o aço estrutural, como a gente viu quando estudou os aços, é o aço inox, ou o aço carbono, né? Então, a gente tem um processo de dissolução mesmo da estrutura metálica. Por isso que quando vai ser feita a inspeção predial,
a gente borrifa, né, aquela substância que a gente vai falar depois, que fica rosa, para avaliar como é que está o concreto. Se o concreto tiver danificado, tiver chegado na parte estrutura, na parte da estrutura metálica, aí a gente tem que ver como é que está a situação do aço. Quanto de massa esse aço perdeu? Qual o diâmetro que ele está agora? Será que ele tem resistência ainda suficiente para aguentar aquela carga qual é sendo submetido? Então, tudo bem. Então, isso para vocês é que pode causar acidentes graves, né? Eu falei assim no ambiente industrial, certo? Quais são os acidentes? Vazamento, por exemplo, de algum gás, né? De alguma substância nociva no ambiente industrial. Isso sim é bem grave, né? Você tem tubulações com vapores e essa tubulação acaba tendo um vazamento que devido à pressão acaba atingindo uma pessoa. Mas, gente, olha esse exemplo aqui que eu botei para vocês. É pitch único em um ponto crítico de uma estrutura pode causar um grande estrago. O exemplo que eu coloquei para vocês é de uma explosão que ocorreu no México em 92, quando vapores de gasolina acumulados nos esgotos destruíram quilômetros de ruas. Esses vapores de gasolina que estavam se acumulando nos esgotos eram provenientes de um vazamento de gasolina que vazou através de um único furo formado por corrosão pontiforme entre o tubo de aço transportando gasolina e uma tubulação zincada de água. Então a gente teve esse processo de corrosão, um pontinho teve esse vazamento de gases da gasolina e provocou essa explosão, né, que realmente o prejuízo aí foi grande, né? A gente vê pela imagem que as ruas, elas realmente foram destruídas e tudo que tinha em volta. Então é isso, a gente às vezes pensa em exemplos pequenos, mas sim, existem exemplos grandes de acidentes causados por esse tipo de corrosão. Outro tipo de corrosão é a grafítica. Coloquei para vocês porque ela é muito comum em tubulações de ferro fundido que são enterradas. A gente vai falar de processo de proteção de tubulações enterradas, então achei interessante a gente falar um pouquinho dessa daqui. Essas tubulações podem ser, como a gente viu, né, não especificamente essa de ferro fundido para gasolina, mas para água também é muito comum. Então essa corrosão, o que acontece? O ferro ele começa, o ferro metálico, né, do aço ou do ferro fundido, ele começa a sofrer corrosão, né, a sofrer dissolução, e o que vai ficar lá é o que? O carbono, na forma de grafite. Por isso que a gente vê desse tipo de corrosão uma coloração negra, né, uma coloração escura, que nada mais é que o grafite que restou. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem a perda de zinco, certo? A gente tem uma liga de cobre e zinco e o zinco começa a sofrer a oxidação, que é a desinsificação. Então, nesse caso, o material, né, da liga, que tinha uma coloração bem específica, ele começa a mudar de cor porque o zinco está indo embora. Então, uma das formas da gente diagnosticar se está ocorrendo a corrosão, em casos específicos como esses dois que eu mencionei, é verificar se houve a mudança da cor, né? No caso da liga de cobre e zinco, a gente tem os latões, que eles têm uma coloração amarelada, só que como o zinco está sendo corroído, está sendo oxidado, a gente começa a ver a mudança para a tonalidade do cobre, que é avermelhado, castanho avermelhado. Então, mudança de cor, em casos específicos, pode lhe indicar qual tipo de corrosão aconteceu. Então, eu coloquei esses exemplos para vocês, justamente para a gente tentar entender como
perceber qual é a forma, qual foi o tipo de corrosão que aconteceu e como eu posso resolver esse problema. Então, identificar o tipo de corrosão está completamente relacionado à prevenção e à solução do problema. Pronto, a gente tem aqui a corrosão em torno do cordão de solda. Quando a gente tem processos de solda, né, é muito comum a gente ver esses pontos mais escuros aqui ao redor desse cordão de solda. Mas, primeiro de tudo, o que é o cordão de solda? Gente, o cordão de solda nada mais é do que a solda em si, certo? Essa região de junção entre as peças metálicas, certo? Então, a gente sabe que para ocorrer a solda, geralmente a gente tem a aplicação de alta temperatura. Então, essa temperatura alta vai provocar tensões, né? E essas tensões vão facilitar a instabilidade termodinâmica, consequentemente, a formação de corrosão. Inclusive, essa coloração mais escura aqui, característica da formação de carbetos de ferro, já sendo um resultado desse aquecimento na região, tá certo? Então, tá aqui, a gente tem, nessa imagem aqui, duas placas de aço inox, a gente tem junto aqui a solda, o cordão de solda. Então, é muito comum ocorrer essa oxidação em torno desse cordão. Acho que ficou claro isso para vocês, né? Quando a gente fala de tensão, isso é muito importante, porque olha aqui. Olha onde é que foi aparecer a corrosão aqui. Na região que a gente tem mais tensão. Concorda comigo? Que a gente teve um momento, né, que a gente tem esse formato aqui dessa peça metálica, a gente tem regiões de tensão, que é essa aqui e essa região aqui. Então, é muito comum ter corrosão nessas regiões de tensão. Se eu aumento a tensão numa região, estou tornando ela mais instável termodinamicamente e eu estou também facilitando realmente o processo de corrosão acontecer. Um exemplo disso é quando bate o carro. Você bate o carro, se você não resolver logo aquela batida, tirar o amassado e pintar, tentar resolver logo o mais rápido possível, aquela região de tensão onde ocorreu a batida, ela é altamente suscetível à corrosão. Começa realmente a surgir os pontinhos de corrosão. E às vezes até mesmo você tomando esses cuidados preventivos, pode ser que por ter aquele acúmulo de tensão naquela região, ela acaba sendo mais suscetível à corrosão. Não necessariamente ela vai acontecer, a corrosão vai acontecer, mas ela é mais suscetível à corrosão, ok? Então é isso, gente, na aula de hoje. Parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar cansativo para vocês, tá certo? Na próxima aula, a gente continua essa aula de corrosão. Qualquer dúvida, pode falar comigo, viu? Tchau, tchau, bom dia.